Fala, meninos e meninas. E aí, tudo tranquilo, tudo dominado? Professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o assunto que estudamos nesse mês, a Escola Cristã Filosófica Europeia, ou seja, a Escolástica. E aí, estão preparados para mais uma aula? Antes da gente começar, olha as observações. Primeira coisa que você vai fazer, pegar o seu caderno, caneta, lápis, marca-texto, o que for necessário para você fazer a anotação sobre a nossa aula. Exatamente, vocês vão ter que anotar tudo sobre a nossa aula de hoje, porque tudo é importante para você, para compreender o assunto, para quem ficou com dúvida, para ajudar você a resolver atividades e propriamente o seu TD avaliativo. Então, a nossa aula de hoje é uma revisão sobre o que a gente já estudou. Você que não assistiu às aulas anteriores, por algum motivo, lembre-se que tem atividades propostas em cada aula e que essas atividades elas valem nota, valem pontuação. Não deixe de enviar, fique atentos aos prazos de entrega. E essa nossa aula de hoje, que tem a anotação, vocês também deverão enviar. Quando acabar a aula, tira a foto e envia lá no Class para você ter a sua pontuação correspondente ao que a gente vai fazer aqui hoje. E aí, já pegaram o caderno? Podemos começar? Então, bola a todos e vamos lá. Então, dentro dessa escola cristã europeia, filosófica, a mais conhecida como escolástica, o que a gente precisa entender? Que ela vem desde o período da Idade Média em processo de modificação. Então, nós temos aqui, primeiro tópico. A Idade Média teve como característica principal o teocentrismo. Neste período, a Igreja Romana dominava a Europa, ungia e coroava os reis. Organizava cruzadas à Terra Santa e criava em torno das catedrais as primeiras universidades ou escolas. Olha aí, a escola cristã, a escolástica. Seu principal objetivo era, qual o objetivo dessas universidades, dessas escolas? Era demonstrar, através de um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas cristãos, ou seja, a autonomia da Igreja Católica, a autonomia religiosa. A filosofia devia desempenhar um papel de auxiliar na realização deste objetivo. Qual era esse papel? Colocar as pessoas para refletirem sobre o que elas estavam lendo, debaterem, desenvolver um senso crítico sobre aquelas determinadas situações. Por isso, a tese de que a filosofia está a serviço da teologia é uma tese correta. Filosofia é uma coisa, teologia é outra. Teologia está relacionada com a religião, os estudos bíblicos. E a filosofia está baseada nos estudos das escrituras, do desenvolvimento do processo de pesquisa. Através do século XIII, as universidades começaram a ter as suas corporações. O que significam essas corporações? Começaram a ter os seus desenvolvimentos divididos em setores, em classes. Em cada cidade onde existe um ofício agrupando um número significativo de membros, estes se organizam para a defesa de seus interesses e a instauração de um monopólio em seu proveito. Assiste-se à conversão de certas ordens monásticas ao ensino universitário a partir do século XIII. O que significa essas ordens monásticas? As ordens com base na monarquia. A grande apoio do Papa, mais uma vez a religião católica, às instituições universitárias surgidas nesse período. Por que se tinha o apoio do Papa? Porque essas universidades, essas escolas, tinham como objetivo fundar novos filósofos e lembrando que sempre seguindo os dogmas religiosos, ou seja, sempre seguindo as ordens da religião da Igreja Católica.
A escolástica propunha-se a demonstrar que existia íntima relação entre a fé e a razão, entre a teologia e a filosofia. Então, aqui, quem é quem para vocês? A fé a gente associa à teologia e a razão a gente associa à filosofia. Procurou-se conciliar os postulados da fé cristã com as normas da razão humana. Adotaram-se os conceitos racionalistas do filósofo Aristóteles, onde ele mencionava que os ensinamentos da fé deveriam estar sempre harmonizados, que a filosofia e a teologia deveriam sempre andarem juntas, uma apoiando a outra, uma ensinando a outra. Nesse momento, para a sua anotação, o que é que vocês vão fazer? Colocar pausa na aula e anotar todas essas informações de forma organizada para que você possa entender, compreender o que você está anotando e para lhe ajudar a resolver atividades posteriores. Mais uma vez, copiar tudo de forma organizada. Professora, qual é o título da nossa aula? Não acredito que você esqueceu, mas vou relembrar. O nosso assunto é o quê? Escolástica, a escola cristã, certo? Então, vamos lá. Copiem esse slide para a gente poder passar adiante. E após vocês terem anotado, vamos dar continuidade à nossa revisão, à nossa explicação. Durante a Idade Média, a ciência e a filosofia estavam entrelaçadas. O que isso significa? Que elas andavam juntas, uma estava do lado da outra. E as influências árabes e gregas foram muito fortes para o progresso da matemática, da astronomia, biologia e medicina. Um dos grandes nomes da ciência medieval foi o monge Roger Bacon, que introduziu a observação da natureza e o uso da experiência com métodos científicos. Olha só, um cientista, junto com a filosofia, lembrando que ciência e filosofia estavam sempre juntas, andavam juntas, eles estavam sempre com o mesmo objetivo de novas descobertas. O monge Roger Bacon, ele utilizou a ciência para observar a natureza e entender os posicionamentos filosóficos. Na filosofia, a principal preocupação era tentar harmonizar a fé cristã com a razão. Por que eles tinham essa preocupação? Porque as escolas cristãs, a escolástica, foi fundada pela religião católica, foi fundada pelo rei, onde eles tinham como objetivo propagar sempre a religião católica, o ensino religioso, ou seja, a teologia, onde a maior expressão dessa harmonização entre a fé cristã e a razão era a elaboração intelectual de doutores da igreja. E aqui nós temos alguns que foram considerados importantes, membros da Igreja Católica, mas que sempre estavam relacionados com a filosofia e a ciência, procurando entender tudo o que acontecia ao nosso redor. Nós temos Santo Anselmo, São Bernardo, São Alberto Magno, São Boaventura e o São Tomás de Aquino, que foi um que a gente observou muito nas nossas aulas. O que eles tinham como observações? Eles tentavam reconstruir, dentro da visão cristã, boa parte das teorias de Aristóteles, filósofo, mas sempre sob a autoridade do seu magistério supremo, ou seja, o Papa. Olha aí o membro da Igreja Católica mostrando a sua força, mostrando que tudo deveria passar por ele, que tudo deveria ter sua autorização. É visto que o conhecimento humano começa com os sentidos e a partir de fora, é claro que quanto mais forte for a luz do nosso intelecto,
mais longe penetrará no interior das coisas. O que isso quer dizer para vocês? Que através dos nossos sentidos, quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Esses nossos sentidos, eles ajudam a compreender tudo o que acontece ao nosso redor. Mas à luz do nosso intelecto natural, que é a nossa mente, é de virtude finita e pode alcançar apenas o que é limitado, ou seja, apenas aquilo que você consegue compreender. Por esta razão, o homem precisa da luz sobrenatural, a fim de atingir o conhecimento que não pode conhecer por meio da luz natural. Olha aí, associando mais uma vez ciência e filosofia, filosofia e teologia, a religião, com as pesquisas científicas sempre estando associadas. A harmonia entre razão e fé, crendo que é verdade, que dependia não apenas da revelação divina, mas do esforço do próprio homem. Então, eles conseguiram compreender, principalmente São Tomás de Aquino, conseguiu compreender que a harmonia entre a razão e a fé não depende apenas de Deus, não depende apenas da religião, mas sim do esforço do homem para compreender e entender essa diferença e essa necessidade. Vou limpar aqui para vocês e mais uma vez vocês vão fazer o quê? Colocar pausa para fazer a anotação de tudo que está na sua tela. Continuando, de acordo com o que a gente viu, observando que São Tomás de Aquino foi considerado o filósofo, o santo, religioso e o filósofo, um dos mais importantes que a gente estudou dentro da questão escolástica, nós temos aqui alguns posicionamentos, algumas coisas sobre a vida de quem foi São Tomás de Aquino. Então, ele nasceu em 1225, faleceu em 1274. Ele foi professor da Universidade de Paris. Olha aí a importância, um membro da Igreja Católica, se tornando filósofo, um estudioso, e aí, diante disso, ele se torna também professor de universidade. Ele foi o mais influente filósofo escolástico. Olha o que eu já mencionei para vocês anteriormente, do slide anterior. Ele foi dos que todos aqueles que a gente viu, representantes da igreja, ele foi considerado o mais importante. Foi o mais influente, aquele que conseguiu alcançar os seus objetivos. Inspirado na teologia cristã, ou seja, nos ensinamentos da religião católica, e no pensamento de Aristóteles, outro filósofo que ele também analisou muito os seus posicionamentos, o que foi que São Tomás de Aquino fez? Ele elaborou a Suma Teológica, que isso significa a obra em que discorre sobre os mais diversos assuntos, abordando questão religiosa, questão econômica, questão política, porque ele conseguiu entender que a razão e a fé, elas estão interligadas, estão relacionadas. E que não adianta ter só a divindade se o homem não tiver capacidade para compreender aquilo. E que ambas andam junto. Por isso que ele criou, desenvolveu, elaborou a obra que tem vários aspectos associados, vamos dizer assim, à questão mundana, economia, política e à questão religiosa. O pensamento de São Tomás de Aquino constituiu um poderoso instrumento de ação do clero, quem é o clero? A Igreja, durante a Baixa Idade Média, onde ele se apoiava nas ideias de predestinação de um outro santo. Que santo é esse? Santo Agostinho, que a gente também estudou, que a gente também já viu algumas coisas sobre ele, já viu os posicionamentos. Santo Agostinho, sobre a questão da fé, sobre a questão de respeito, sobre a questão de saber tratar o outro. A escolástica propunha-se a demonstrar que existia uma íntima relação entre a fé e a razão, ou seja, entre a teologia e a filosofia, onde procurou-se conciliar a postura da fé cristã com as normas da razão humana.
que foram adotadas nos conceitos do filósofo Aristóteles, com harmonizados ensinamentos da fé. Vou limpar para vocês e vou informar o que vocês vão copiar. Não é para copiar tudo. Vamos lá, vou mudar até aqui a cor. Vocês vão copiar São Tomás de Aquino, o terceiro ponto, o quarto ponto e o quinto ponto. Vocês vão copiar apenas esses pontos que estão circulados. Os demais não precisa copiar. Após terem copiado as informações anteriores, vamos concluir com as seguintes informações. A nova visão do mundo contrapunha-se àquela adotada desde a Baixa Idade Média pela filosofia escolástica, baseada na autoridade de pensadores antigos como Aristóteles e Ptolomeu, mas lembrando que São Tomás de Aquino considerava o mais importante dos seus estudos Aristóteles. Após longas pesquisas, convenci-me por quem se convenceu? Exatamente os pesquisadores, os pensadores. Foi que eles observaram, deixa eu limpar aqui, de que o Sol é uma estrela fixa. Olha aí a astronomia, olha o estudo da natureza sendo observado. Eles conseguiram compreender que o Sol ele é fixo, que o Sol não se movimenta. Quem realiza o movimento é o nosso planeta, que o Sol é cercado de planetas que giram sobre si mesmo e dos quais ele é o centro e a luminária, querendo dizer que é o Sol que ilumina todos os planetas. E de que todos os fenômenos do movimento diurno e anual, quando ele fala diurno, ele está se referindo ao movimento realizado de 24 horas, e quando ele fala anual, está falando do movimento realizado de 365 dias. A volta periódica das estações, ou seja, que as estações do ano elas ocorrem todo ano, todas as transformações da luz e da temperatura da atmosfera resultam da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e de seu movimento periódico em torno do Sol, ou seja, um movimento de rotação e um movimento de translação. Isso com base nos pensadores, com base na visão de Aristóteles e Ptolomeu. Vou limpar a tela para vocês. Coloca pausa e copie todos os 5 itens. Antes de vocês colocarem pausa para copiar todos os 5 itens, se liguem que essas informações elas têm que estar organizadas no seu caderno, certo? Então, coloquem pausa para copiar. E aí, copiaram? Pronto. O que é que vocês vão fazer agora? Tirar foto do seu caderno organizado e vou enviar lá no Class para ter a sua pontuação de atividade. A gente vai encerrar nossa aula por aqui, mas lembrando a vocês que qualquer dúvida que tiverem, podem passar a sua perguntinha lá no Class que eu irei esclarecer. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês.